Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Carlos Eduardo, estaremos juntos nas aulas de matemática e suas tecnologias. E na aula de hoje falaremos sobre lógica matemática e as guerras. O que é lógica matemática e qual é a sua importância na vida cotidiana e como pode também ter o seu mau uso nas guerras? Vamos ver? Então pessoal, a lógica matemática. O que é a lógica matemática? É um ramo da matemática que estuda as leis do pensamento e o raciocínio válido. Ela se baseia em princípios fundamentais, como a validade de argumentos e a consistência de proposições. A lógica matemática é essencial para a tecnologia, pois fornece uma base sólida para o desenvolvimento de sistemas computacionais. A tecnologia depende de algoritmos, programação e processamento de informações, todos fundamentados em princípios lógicos. Mas, como infelizmente sabemos, também pode ter o seu mau uso, como pano de fundo, no caso, as guerras. Então, nessa aula falaremos mais sobre a lógica matemática e vamos entender, então, como ela dá a fundamentação para tudo que conhecemos de tecnologia, mas como estamos trabalhando aí, né, a questão da guerra, os impasses para a paz, um grande impasse para a paz é sempre o uso de coisas boas, né, que são aí usadas para o bem e para o mal, como é o caso das tecnologias. Então vamos saber mais agora da lógica matemática junto com o Pacífico. O que o Pacífico está estudando agora? Vamos ver como que ele estuda a lógica matemática? Então, pessoal, a lógica matemática, a melhor forma de estudar é resolvendo problemas de lógica. Pode ir desde o mais simples até o mais avançado. Olha esse daqui bem simples, mas é só para começar a aquecer, ó. Qual dos seguintes itens não pertence ao grupo? Aí quando você tem A, B, C, D ali, maçã, banana, laranja, alface, você olha ali e você já percebe, né? Os três primeiros itens são o quê? São frutas. O último, ele destoa. Então, pela lógica, ele não faz parte do grupo. Ninguém vai te dizer isso, né? É uma lógica imediata. Se você está perguntando qual que não pertence ao grupo, se três são frutas e o último não é, aquele que não é o alface, ele cai fora, né? Então, é uma lógica imediata, uma lógica simples, mas é para vocês verem como a lógica ela é bem abrangente. Ela pode ter aplicações em várias situações. Vamos ver agora uma situação com números, ó. Qual das seguintes opções completa corretamente a sequência? 1, 4, 7, ali tem um traço, que é o que está faltando, depois o 13. Qual que seria a alternativa correta, né? 8, 9, 10 ou 11. Quando você olha ali, naquele traço, né, o que você percebeu de padrão ali? Do 1 foi para o 4, do 4 foi para o 7, você percebeu que está aumentando de 3 em 3? Se você percebeu essa lógica, né, aí você conclui que ali o traço seria o 10, né? Então, a lógica ela pode ter diferentes cenários, diferentes contextos, e aí você precisa realmente pegar alguns exercícios e começar a pensar, resolver, para você depois ver a resposta, para você perceber se você está pegando a ideia, né, de como trabalhar exercícios de lógica, tá certo? Então vamos falar de mais um exercício aqui pensando na lógica. Qual a próxima letra na sequência? A, C, E, ali tem um traço também para vocês completarem. Seria qual letra, pessoal? O que vocês perceberam, né? Qual que é a lógica dessa sequência de letras? Do A foi para o C, pulou a letra B, né? Do C foi para o E, pulou a letra D, né? Do E, então agora qual que seria a lógica? Pular o F, vai para a letra G, a resposta seria a letra G. Então, a lógica em geral, né, ela caminha junto com a lógica matemática, mas nem sempre ela vai depender de números ou depender da matemática. Então você tem uma abrangência muito significativa em diferentes áreas, que é importante que vocês peguem exercícios para praticar como esses. Vamos ver um aqui que já volta para os números e volta bem específico para a lógica matemática, ó. Se um avião voa a uma velocidade constante de 800 km por hora, quanto tempo levará para percorrer 2.400 km? 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Então, uma alternativa somente a correta, ali você não precisaria pensar em muitas contas, você ia pensar o quê? Ele faz 800 km por hora, ou seja, a cada hora 800 km. Então, em 2 horas vai fazer o dobro, seria 1.600 km, em 3 horas ia fazer o triplo, que seria 2.400 km. Então a resposta seria que ele ia gastar então 3 horas para percorrer 2.400 km. Então nesse tipo de problema, a ideia é você pensar mesmo na lógica da velocidade. Qual que é a lógica ali da velocidade? 800 km
a cada hora. Então você vai dobrando, passou 1 hora, passou 2 horas, você vai cada vez aumentando a quantidade de horas e ver quantos quilômetros foram percorridos, sem precisar de fórmula, sem precisar estruturar contas, né, mais avançadas, é só a lógica da velocidade, para você ver quantas horas que foram gastas, ok? Agora é para vocês pensarem, pessoal. Agora eu vou deixar vocês lendo aí o enunciado e aí a gente já volta aí para ver se vocês conseguiram a resposta com vocês. Então, pessoal, esse problema ele tinha uma lógica bem básica, né? Porque ele fala de três estudantes aí, Lucas, Pedro e Sofia, e fala que eles estavam numa corrida e eles chegaram, né, nas 3 primeiras posições. Pedro, né, aí fala em primeiro lugar Pedro, em segundo, perdão, ali Lucas em primeiro, né, Pedro em segundo e depois Sofia em terceiro. Então aí ele pergunta qual que seria o grupo correto, A, B, C ou D. Então, nesse caso, a ordem faz diferença, porque tem uma ordem de chegada. Tem casos de conjuntos que você pode mudar e continua sendo o mesmo grupo, tá? Tem que ter atenção nisso. Nesse contexto, a ordem foi importante porque era uma corrida e cada um tinha uma posição. Mas tem situações, quando você está trabalhando também com pessoas e não tem ordem entre elas, o mesmo, se você muda as posições, não vai ser um novo grupo. Nesse caso, não. Tinha um grupo específico com a ordem Lucas, Pedro e Sofia, que seria correta, porque se representam ali as posições que eles chegaram, ok? Então, lógica é assim, é sempre bem abrangente, depende de bastante detalhes do contexto, né? Nesse caso era a ordem, né? Que era a lógica principal, mas tem muitos cenários distintos, vale a pena que vocês se debrucem, né? Pensem em problemas diferentes para praticar a lógica matemática. Solta a vinheta de curiosidade. Então, pessoal, nessa curiosidade é justamente do que eu estou falando aí para vocês, né? Se debrucem sobre problemas, parem para pensar em problemas diferentes para praticar a lógica, né? Nesse problema é bem interessante, né? Ele está todo resolvido aqui, mas vocês podem também parar o vídeo, depois também ver, pensar um pouquinho sozinho, depois podem ver completo também na nossa plataforma, tá? Mas é muito importante pegar problemas assim e depois que você tentou resolver, ver qual que foi a resposta, é a melhor forma de você praticar a lógica com esses desafios, né? São bem interessantes. Então aqui, ó, o desafio completo, e se vocês olhassem lá no vídeo original, tinha esse enunciado abaixo da arte que mostrava o desenho ali, né, que eu acabei de mostrar para vocês com a parte inicial da questão. Então aqui, pessoal, a gente tem inicialmente, deixa eu colocar aqui o lápis para ir comentando com vocês. Então aqui, ó, a questão completa, né, um fazendeiro, né, ele possui algumas vacas, né, sendo algumas vacas brancas, ele não sabe quantas, aqui o enunciado não fala quantas, né? Vacas brancas, nós não sabemos quantas são, o enunciado não deixa isso explícito, e ele tinha uma vaca preta. E a condição, né, da produção de leite aqui seria a seguinte, ó, cada uma das vacas brancas, que nós não sabemos ainda quantas são, elas dão 1 litro de leite, né, todos os dias. Então, as vacas brancas dão 1 litro de leite todos os dias e a vaca preta só dá 1 litro de leite nos dias que chove. E vejam aqui a parte final do nosso enunciado. Se no mês de janeiro foram produzidos 131 litros de leite, quantos dias choveram em janeiro? Então, agora a gente vai organizar os dados dessa questão para que você possa entender a solução, tá? Então, vamos passar aqui para o próximo slide, só um instante, vamos lá. Então, aqui, ó. Primeiro, pessoal, quais são as certezas que a gente tem olhando no nosso enunciado? Algumas coisas são certezas, né? Então, aqui o enunciado ele não fala quantas vacas brancas, tá? Ele fala que ele tinha vacas brancas, mas não fala quantas, tá? Ele possui algumas brancas e uma preta. Então, a preta está definida, é uma certeza, ele tem uma vaca preta. E outra certeza que a gente tem, né, que o mês da produção foi janeiro, né? E a gente também tem como certeza o total de leite, né, produzido, que foi de 131 litros de leite produzidos, né? Então a gente tem essas certezas iniciais. Uma vaca preta, com certeza ele tem, foram produzidos 131 litros de leite e foi produzido isso no mês de janeiro, que a gente sabe que tem 131, perdão, que tem 31 dias, né? Então a gente já tem esses elementos iniciais que são certeza e aí a gente parte dessas informações, ok? Então, pessoal, é importante que vocês acessem, né, o Saiba Mais. Vocês vão ter aí
outros exercícios resolvidos relacionados com a lógica, que vocês vão poder parar o vídeo, né? Olha lá qual é o enunciado, pensa um pouco, porque esse é o processo, né? Você não vai desenvolver a lógica, você não vai praticar a lógica se você sempre também for direto ver a resposta. Você tem que pensar um pouco, se você achou muito difícil, aí você olha a resposta, mas depois no próximo exemplo, o próximo vídeo, você para de novo, pensa. Essa que é a ideia, praticar, porque não tem outro caminho, tá? O raciocínio aí da lógica matemática depende de pegar vários problemas diferentes e aos poucos você vai resolvendo e você vai percebendo, né, como treinar o seu raciocínio lógico para novas situações problema. E aqui para vocês pensarem, pessoal, a nossa frase de conclusão. Lógica em geral caminha junto com a lógica matemática, mas a lógica é mais ampla e pode ser aplicada em diferentes contextos. Infelizmente, pode ter um mau uso, como pano de fundo nas guerras, por exemplo. Ótimos estudos a todos e até a próxima!